Olá, meu nome é Luciene da Silva Ricardo, eu curso licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual do Goiás. O meu polo é o Ceres, minha tutora Rosânia Gomes Vitória Farias e o tema é Psicogênese da Língua Escrita. Nível pré-silábico. O nível pré-silábico é o período em que a criança percebe que a escrita representa o que é falado. Na maioria das vezes, suas produções são feitas através de rabisco e desenhos, pois nessa fase não consegue fazer o relacionamento das letras. As características são movimentos contínuos, movimentos descontínuos, semiletras, pseudoletras, escrita focada nas letras do nome, que é escrita fixa para representar coisas diferentes. Realismo nominal, coisas pequenas, palavras pequenas, coisas grandes, palavras grandes. Leitura seguida. Eixo de quantidade mínima. Acha que para escrever é necessário usar no mínimo 3 ou 4 letras. Eixo qualitativo. Acha que para escrever é necessário variar os caracteres. A atividade de intervenção. Atividade permanente, leitura e interpretação de texto. Nessa atividade, o aluno necessita da familiarização com o gênero textual, familiarização com o tema e reflexão sobre os diferentes modos de abordá-lo, desenvolvimento de estratégia de leitura, aumento de repertório textual, contato com o texto escrito, familiarização com o gênero textual, reflexão sobre as características predominantes, construção de representações sobre as situações de produção de texto, produção de texto oral e escrito, revisão textual, alfabetização como prioridade do ensino, refletir sobre as palavras, manipular as palavras, comparar as palavras, decompor as palavras, escrever e ler as palavras, desenvolver consciência fonológica, relacionando pauta sonora e sequência gráfica. Agora para o nível silábico. No nível silábico, a criança passa a entender que existe uma correspondência entre as letras e o que é falado. Para ela, existe um traço representando o que é falado, mesmo que não seja o correto em relação à língua portuguesa. Cada sílaba possui uma letra. As características são que as crianças se preocupam em colocar não só uma letra para cada sílaba de palavra que está escrevendo, mas também letras que correspondem aos sons contidos nas sílabas orais daquela palavra. A atividade de intervenção é a formação de frases como cruzadinhas, utilizando fotografias, fazer caça-palavras, imprimindo maior grau de dificuldade a essa atividade, como na vertical, na diagonal, em ordem inversa, etc. Dividir palavras em sílabas, formar palavras a partir de sílabas, produção de texto, ditados e listas. Agora, o nível silábico alfabético. Nesse nível, a criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra. Porém, para entender os fonemas, é importante que a criança também pratique sílabas só com uma letra intercalada com sílabas maiores coalfabético. A característica é que a criança inicia a superação da hipótese silábica, ela compreende que a escrita representa os sons da fala, tem a percepção da necessidade de mais uma letra para a maioria das sílabas, pode dar ênfase à escrita dos sons, só das vogais ou só das consoantes, conseguir fazer atribuições do valor do fonema em alguma letra. A atividade de intervenção é leituras diversas, escrita de listas de palavras que apresentam a mesma regularidades ortográficas em movimentos que isso seja significativo. Atividade a partir de um texto, leitura, localização de palavras ou frases.
ordenar texto, considerar o erro como construtivo e parte do processo de aprendizagem, análise linguística das palavras, atividade de escrita, complete, stop, cruzadinha, forca, caça-palavra, produção coletiva e dual de texto, reescrita de texto individual e coletiva. Nível alfabético. O aluno começa a escrever alfabeticamente algumas sílabas e outras permanece escrevendo na hipótese silábica. São escritas silábica alfabéticas, mas já fazem parte do nível alfabético, mesmo se tratando do uso de dois tipos de concepção. A característica, uma delas são reconhecimento pela criança dos sons das letras. A criança consegue estabelecer uma vinculação mais coerente entre leitura e escrita. A criança concentra-se na sílaba para escrever. Surge a adequação do escrito ao sonoro. As unidades linguísticas, palavras, letras, sílabas, são tratadas como categorias estáveis. Antes não tinham para a criança nenhuma relação entre si. A criança, ela escreve do jeito que fala, presença da oralidade na escrita. A criança compreende que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a sílaba. Leitura sem imagem e com imagem. Surgem os problemas relativos à ortografia. Atividade de intervenção. Uma mesma atividade pode ser trabalhada com criança em vários níveis no processo da aquisição da escrita e da leitura, contanto que ela englobe um espaço amplo de problemas e que o professor provoque diferentemente com questões e desafios adaptados aos alunos em situações desiguais, reconhecendo e valorizando as suas respostas e comportamentos frente ao que foi proposto. Agora aqui é a referência e agora eu quero agradecer a todos vocês. Um grande abraço e esse é o meu trabalho.